A paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é: uma vida abundante provém de um coração fértil. Livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 8, que diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje vamos falar sobre a necessidade de um cultivo de uma vida na palavra. Você já teve o prazer de cultivar, de cuidar de algo desde a semente? Sabemos que não é fácil. Para quem tem ansiedade, principalmente, é um sofrimento ter que escolher o local, as condições adequadas, preparar a terra, lançar a semente, manter o solo úmido para germinar. Muitas de nós preferimos ir ao mercado e comprar, ou outras preferem comprar já o broto crescido. Poucas têm a paciência de plantar desde a semente. Cada semente tem o seu tempo de germinação. Algumas vão germinar em dias, outras vão germinar após semanas. Interessante que para a semente brotar, ela precisa primeiro morrer no solo, para que o que tem dentro dela possa surgir e crescer. Pois é, minha irmã, cultivar dá trabalho. Por isso, algumas precisam comprar já cultivado. Muitas de nós não queremos ter o trabalho de cultivar, porque cultivar significa cuidar de algo. Prover o ambiente correto para que algo cresça saudável. Estamos falando do cultivo das nossas vidas espirituais. Estamos falando do cultivo dessa semente que precisa ser lançada em nós e crescer em solo fértil, sendo cultivada. Vida com Deus é vida que precisa ser cuidada, regada, cultivada. Precisamos buscar os ambientes para o nosso crescimento. Quais são os ambientes que você tem transitado? Quais são a água que você tem permitido, que tem te regado a tua vida espiritual? Será que a água da contenda, da murmuração, da fofoca? Será que o ambiente que você está tentando crescer espiritualmente não está te sufocando? Não está sendo como espinhos? Será que não tem pedras demais nesse ambiente, por isso você não está conseguindo germinar? No texto que nós lemos, o Senhor, ele vai contar uma parábola. Todas as vezes que o Senhor queria explicar algo, ele usava parábolas, histórias. E muitas pessoas não entendiam, mas era esse o desejo de Cristo. Que só aqueles que se esforçavam para entender, entendessem. Assim, a palavra de Deus é esforço, minha irmã. Muitas das vezes você abre a Bíblia e você diz: Carla, eu não entendo nada, mas cadê o esforço para aprender? Você para ali, existem tantas Bíblias, existem tantas formas de aprender a palavra. Tem esse grupo aqui, tem aplicativo, tem pessoas se dedicando nos canais, nos YouTube da vida, ensinando a palavra, explicando para quem não sabe, mas falta de nós o interesse, o esforço. Por isso Jesus falava por parábola, para quem ouvisse não escutasse. Somente aprenderiam ou entenderiam algo aqueles que se esforçavam para buscar o discernimento. E muitas das vezes nós não estamos nos esforçando, queremos colher uma colheita abundante, frutos abundantes, mas cadê o nosso esforço diário ali buscando aquela sementezinha? Então Jesus, ele começa a contar uma parábola dizendo que havia um semeador que saiu para semear. Porém, aquelas sementes que ele tinha em suas mãos, algumas delas caíram à beira do caminho.
e foram pisadas. Foram comidas por aves. Sabe, quando a gente começa a ler a palavra, a gente não procura um lugar apropriado. E ali vem a distração. E ali o telefone toca. E ali você dá uma pausa e começa a responder o WhatsApp. E ali vem a criança e chama. E ali você tem que parar no ponto de ônibus para dar o sinal e você esquece. E aí senta alguém do teu lado no ônibus e começa a conversar. São sementes jogadas no meio do caminho. É quando a gente tenta ler a palavra, mas não separa um lugar para ler, não separa um tempo para ler. Quer se alimentar da palavra no meio do vucu-vucu, no meio da confusão, no meio do corre-corre. E a palavra de Deus, ela não vai ser germinada enquanto nós não entendermos a responsabilidade de ter um tempo propício para ela. Carla, mas eu não tenho um tempo, a gente arruma. Muitas das vezes o Senhor arruma tempo para nós, nos colocando em cima de um leito. Aí a gente vai ter tempo. Aí a nossa vida vai parar. Não espere isso acontecer. É duro, mas é real. Aí o Senhor fecha a porta, tira o emprego, para você ter tempo. Então não permita, não espere que esse tempo seja arranjado pelo próprio Deus, porque Ele arruma. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele continua a parábola dizendo: essa semente caiu no caminho, ela foi pisada, as aves vieram e comeram essa semente, ela nem teve a chance de germinar. Já outras sementes caíram sobre a pedra. Pedra não é um ambiente de umidade, não tem umidade, é lugar seco. É quando nós recebemos a palavra de Deus, mas não temos sentimento. Não expressamos sentimento algum, estamos secas. Nosso coração está seco. Fomos tão calejadas pela vida que a gente nem se comove mais com a palavra. Lemos, mas não acreditamos. Lemos, mas ficamos assim, será mesmo que aconteceu isso? Não temos fé para crer no que aconteceu. E a Bíblia diz que aquela semente, por não ter umidade, ela morre. Porque semente precisa de lugar úmido. E aí o Senhor Jesus vai continuar a parábola dizendo que outras sementes foram lançadas, só que agora foram lançadas em espinho. E aqueles espinhos começaram a sufocar aquela semente. E aí o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração esse ambiente, aquele ambiente quando só nós somos crentes, dentro de um lar. E a gente pega, começa a ler a palavra, ela começa a nos encher de esperança, e aí vem uma palavra e não vai acontecer. Isso foi naquele tempo. Hoje não é mais assim. E a gente começa a permitir que a semente que foi semeada ali, a semente que nós buscamos na palavra de Deus, seja sufocada por outras pessoas, por espinhos, por palavras atravessadas, por palavras de desencorajamento, de falta de fé das outras pessoas. Nós não protegemos a semente. Ela até começou a germinar, mas foi sufocada. Mas aí Jesus, ele continua dizendo que teve uma semente que caiu num solo fértil. E essa semente cresceu. E ela cresceu provavelmente, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, que ela teve os cuidados necessários. Não é só um solo fértil que faz uma semente germinar, brotar, crescer. São os cuidados que se tem com aquela semente. E o mais lindo de tudo isso, que a Bíblia vai dizer, que aquela semente cresceu e produziu 100 por 1. Produzir 100 por 1 é uma expressão metafórica que significa receber um resultado muito acima, muito superior ao esforço inicial. Sabe aquele trabalho que eu disse que nós temos em fazer a semente germinar, preparar o solo, preparar ali todo o ambiente, regar todos os dias é trabalhoso, mas o fruto que aquela semente vai produzir é muito maior, muito superior ao esforço empreendido no começo. É dizer que a colheita foi muito mais abundante do que
o resultado esperado de uma semente plantada. É Deus dizendo: filho, o tempo que você para buscar essa semente, o tempo que você para buscar ter uma vida na palavra, vai gerar frutos tão abundantes que a sua vida será um celeiro de bênção, que a sua vida gerará tantos frutos na vida de tantas pessoas que você vai olhar para trás e vai dizer: tem valido a pena. Tem valido a pena eu parar, eu meditar, eu mesmo que não entendendo, me esforçando, perguntando, buscando, cavando mais profundo para entender. Tá valendo a pena, porque a tua vida vai ser um celeiro de bênção. E quando a bênção chega para mim, chega para você, não chega somente para nós. É como se fosse um guarda-chuva que vai não só abrigar a mim, mas vai abrigar os nossos filhos, as nossas famílias, as nossas parentela, os nossos vizinhos e até mesmo aqueles que nem nos conhecem vão se alimentar desses frutos. Vale a pena. É exatamente isso que vai acontecer na tua vida. A tua casa vai ser um celeiro de bênçãos. A tua vida vai gerar muitos frutos. Por uma atitude que você tomar, de separar um tempo para buscar a palavra, de preparar o solo do teu coração para receber a palavra, não permitir que a palavra caia no caminho, seja pisada, seja levada pelas aves, ou que a palavra seja sufocada por espinhos, ou que ela fique lançada em uma terra seca, entre as pedras do teu coração. Tire as pedras, tire os espinhos, espante as aves. Prepare o solo do teu coração. Muitas das vezes a gente não entende a palavra porque a gente deixa ela para ser lida no último momento do nosso dia, quando a gente já está com a cabeça cheia, quando a gente já está exausta, cansada, e a gente lê, entende nada e a gente vai dormir achando que fez a nossa parte. E não é sobre isso, é sobre reservar o melhor horário, o melhor tempo para você, o tempo que você está ativo, o tempo que você está com a mente fresca para ler a palavra. É buscar a palavra como um alicerce, como uma rocha forte que vai manter os seus pés firmes. Quando nós permitimos que o nosso Pai, que é o semeador, semeie a sua preciosa semente em nós, e nós a recebemos com o coração fértil, aberto, porque não basta só receber a semente, precisamos cultivar essa semente, regar todos os dias, observar se a semente está crescendo. É quando nós lemos um versículo, um texto, e aí quando temos a oportunidade de praticar, a gente vai lá e entende, é para praticar, é assim que tem que fazer, foi assim que a palavra me ensinou, então é assim que eu vou fazer, doa a quem doer, custe o que custar, eu vou viver a palavra. É aí que a semente começa a germinar. E o fruto dessa atitude começa a aparecer. E a colheita começa a ser feita, e não vai ser uma colheita pouca, vai ser uma colheita abundante. Aleluia. Não seria uma bênção a gente mudar as nossas atitudes hoje e começar a ver a nossa casa sendo transformada num celeiro, e o Senhor falando: amplia esse celeiro, porque as bênçãos vão ser recalcadas e sacudidas. Os frutos vão ser abundantes, filho. Então começa a ampliar esse celeiro. Você vai ter para dar, você vai ter para repartir. Ter um coração fértil é ter um coração aberto para a palavra, é ter um coração que ama receber a palavra, é um coração que mesmo que a palavra seja dura, eu digo: não, eu vou receber, porque se o Pai está me ensinando é porque Ele me ama. Tem palavras que a gente ouve, a gente não quer receber, mas é necessário. Às vezes a gente diz: não, eu vou na igreja tal, porque lá sempre tem uma palavra boa, uma palavra que massageia o meu ego, mas na igreja tal eu não vou, porque lá tem uma irmã que toda vez que ela fala, machuca. É como um cajado sobre a minha cabeça, mas são essas palavras que mudam, são essas palavras que nos transformam, são essas palavras que fazem a semente germinar em nosso coração. Não há mudança onde não há confronto. Aleluia.
Precisamos cultivar uma vida na palavra. E para isso nós precisamos ter um coração fértil. E só assim nós vamos viver a abundância. Quem quer viver uma vida abundante, aquela vida que Jesus prometeu em João 10:10, precisa ter uma semente sendo germinada, a semente da palavra em seus corações, cultivada dá trabalho, toma tempo, mas o resultado desse tempo investido vai ser uma colheita abundante. Então não pise a semente, não deixe ela ser levada pelos pássaros, não jogue elas na pedra e não no espinheiro, mas abre o seu coração e deixa ela fazer morada em você. Começa a buscar uma vida na palavra. Ame a palavra, leia a palavra. Busque sempre viver conforme a palavra. É difícil viver conforme a palavra, mas não é impossível. E quando você começar a desfrutar dos frutos, a colher uma colheita abundante, você vai ver quanto mais você colhe, mais você vai querer semear, mais você vai permitir que essa palavra germine, mais você vai cuidar do solo do teu coração, vai tirar a amargura, vai tirar a tristeza, vai liberar o perdão para deixar o seu coração limpo para receber a semente da palavra de Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você e com você. Pai querido, nessa manhã eu quero te agradecer por essa palavra gloriosa. Pai, eu amanheci, eu acordei, eu confesso que eu não queria fazer o devocional hoje, Pai. Pai, um cansaço grande, porque eu também me canso. Porque eu também sou falha. Porque às vezes eu não quero, Senhor, mas eu entendo que eu preciso. Às vezes tudo que nós queremos é receber a palavra. Mas tudo que o Senhor quer é fazer a palavra ser liberada através de nós. E muitas das vezes deixamos a nossa ansiedade, o nosso sentimento, o nosso cansaço falar mais alto. E aí eu comecei a meditar na palavra. E a chama do Espírito Santo começou a arder no meu coração. E o desejo de compartilhar esse maná que foi compartilhado comigo nessa manhã foi maior do que o meu desejo de ficar na cama. Foi maior do que o meu desejo de ficar quietinha. Porque esse é o poder da palavra. Ela gera primeiro em nós, para depois gerar através de nós. Obrigada, Senhor. Que as tuas filhas venham receber essa palavra. Que as tuas filhas vão entender que não adianta viver numa correria, não adianta viver afadigada, não adianta se nós não pararmos de termos um tempo com a palavra. Porque a palavra é a tua boca falando conosco, a tua palavra nos direciona, nos ensina, nos conserta, nos pruma, fortalece, endireita os nossos caminhos. Pai, que nós venhamos desejar, assim como a corça anseia pelas águas, assim o nosso coração venha ter sede da tua palavra, Senhor. Que as dificuldades, que as aflições, que as palavras atravessadas não sejam espinhos e sufoquem a palavra que hoje foi semeada, mas que ela venha encontrar um solo fértil para crescer, que nós venhamos comer desse fruto, poder dar desse fruto, poder nos saciar dessa colheita, Senhor. Muitas de nós não temos vivido uma vida abundante, pelo contrário, temos vivido uma vida de escassez, Pai, simplesmente porque não temos permitido que a palavra semeie em nosso coração. Porque não temos vivido, até temos ouvido a palavra, mas logo em seguida permitimos que ela seja pisada, ignorada, que ela seja levada pelos pássaros. E muitas das vezes, Senhor, até ouvimos a palavra, mas o nosso coração está tão pedregoso, cheio de pedras, coração cheio de mágoas. E não tem como frutificar onde há mágoa, aonde não tem perdão, aonde o coração está ferido. São pedras que precisam ser tiradas. Pai, então remova as pedras do nosso coração. Remova os espinhos do nosso coração, as aves que querem levar as sementes do nosso coração. Que nós não venhamos ignorar, ou seja, pisar as palavras, mas que nós venhamos receber, seja uma palavra dura, que é mais difícil de receber, que nós venhamos receber, porque o Senhor só fala duramente com quem Ele tem intimidade, com quem Ele ama, com quem Ele ainda vê conserto, Pai. Que
que nessa manhã essa palavra venha florescer e frutificar. Assim eu entrego cada uma das tuas filhas, o lar das tuas filhas, as causas das tuas filhas. Peço a ti, Pai, libera uma palavra, libera um milagre. Libera vitória na vida das tuas filhas. Libera a resposta do alto na vida das tuas filhas através da tua palavra. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, pecados, transgressões, assim também como nós liberamos e arrancamos essa pedra do perdão do nosso coração. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, os nossos dias. Em nome de Jesus, amém.